A menos que compreendamos o problema do esforço no seu todo, a questão da ação não será perfeitamente compreendida. A maioria de nós vive empenhada numa série de esforços, lutando por alcançar algum resultado, lutando pelo bem geral, pelo progresso geral ou para vantagem própria. O esforço, em última análise, é um processo de ambição que pode ser coletivo ou individual. É a ambição que impulsiona a maioria de nós a atividade política ou as obras sociais e religiosas. Para a maioria de nós, a ambição constitui a razão de ser, o sentido do nosso viver. E quando são contrariados os seus intentos, a frustração, a sofrimento, que levam a uma série de fugas. Sem dúvida, em última análise, o esforço traduz não apenas a ambição de vantagens pessoais, mas também a de promover a ordem social e política. E se não logramos por bons resultados nas coisas mundanas, voltamos a nossa ambição para as coisas chamadas espirituais. Se não me torno alguém nesse mundo, desejo me tornar alguém no outro mundo. E isso é considerado espiritual, mais valioso, mais significativo. Mas a ambição, em qualquer sentido, seja qual for o nome que lhe dermos, é sempre ambição. A aquisição de capacidade para fazer o bem, de capacidade para falar, escrever, pensar claramente, enfim, o desejo de poder, sob qualquer forma, implica ambição, não é verdade? E a busca de poder dá lugar para a criação, a força criadora? Enquanto não compreendermos o estado de ser, que é criação, enquanto não houver o profundo sentimento de força criadora, é inevitável o conflito. Se pudermos compreender a questão da criação, estaremos então talvez capacitados para agir sem multiplicarmos os problemas com a nossa ação. E para compreendermos o estado de potência criadora, precisamos de certo compreender o processo do esforço. Sempre que há esforço por alcançar algum resultado, não pode existir compreensão. Só vem a compreensão com a cessação de todo o processo, todo o mecanismo da luta para ser ou não ser, para progredir ou não progredir. Com efeito, só o imitador faz esforço para se tornar alguma coisa. E o homem que disciplinou a sua mente de acordo com um determinado padrão é, por certo, um imitador. Um copista. Tem de fazer esforço para se ajustar ao padrão. E a esse ajustar ele chama viver. Por mais sutil, por mais oculto que seja, e por mais longe que se estenda, todo esforço que contém imitação, cópia, não é de modo nenhum criação. Porque a maioria de nós está entregue à imitação, perde o sentimento da criação, e tendo perdido, cai nas malhas da técnica, que significa tornar o esforço cada vez mais perfeito, cada vez mais eficaz. Assim desenvolvemos cada vez mais a capacidade técnica sem termos a chama. E a busca da eficiência na ação, sem se possuir a chama, é a maldição da era atual. A maioria dos que estamos interessados na ação, pela qual esperamos se opere uma revolução, estamos em verdade empenhados numa ação baseada em ideia, a qual é mera imitação e, portanto, sem validade. Não há dúvida de que o nosso problema sociológico, religioso, individual, coletivo,
ou o que quiser, só poderá ser resolvido quando compreendermos todo o processo, todo o mecanismo do esforço. E a compreensão do esforço é meditação. Assim, enquanto não compreendermos todo o mecanismo da ambição e não estivermos inteiramente libertados dele, da busca de poder, de eficiência e domínio, não pode haver ação criadora. E só o homem criador pode resolver esses problemas. E não aquele que se limita a copiar um padrão, por mais eficiente, por mais digno que esse seja. A busca de um padrão não é busca da criação. A busca de padrão não é a busca da verdadeira revolução. Enquanto não compreendermos o processo do esforço, que implica poder, imitação, ambição, não pode haver criação. Só o homem criador é feliz. Só o homem feliz é virtuoso. E o homem feliz, o homem virtuoso, é de fato uma entidade social criadora que fará vir a revolução. Para a maioria de nós, os problemas da vida não são muito sérios e desejamos soluções prontas. Não desejamos penetrar o problema. Não desejamos pensar nele a fundo, de modo completo, e compreender todo o seu significado. Queremos que nos digam qual é a solução, e quanto mais satisfatória essa for, tanto mais depressa a aceitamos. Quando nos fazem pensar num determinado problema, quando somos obrigados a examiná-lo, nossa mente se revolta, porque não estamos habituados a investigar problemas. Se ao tratarmos dessas questões, ficar à espera de uma solução pronta, da minha parte, sinto dizer que ficarão desapontados. Mas se pudermos investigar juntos a questão, pensar nela de maneira nova, e não de acordo com padrões antigos, então, talvez, tenhamos a possibilidade de resolver os muitos problemas que nos afligem e que geralmente tanto relutamos em encarar. Temos de olhá-los, isto é, necessitamos da capacidade de encarar o fato. E não podemos encarar o fato, qualquer que ele seja, enquanto estivermos munidos de explicações, enquanto as nossas mentes estiverem cheias de palavras. São as palavras, as explicações, as lembranças que obscurecem a compreensão do fato. O fato é sempre novo, porque o fato é um estímulo, um desafio. Mas o fato deixa de ser um estímulo se o considerarmos apenas como velho e o pormos de lado. Assim, ao considerarmos essas questões, esperamos que vocês e eu pensemos juntos em cada problema a fundo. Não vou lhes apresentar soluções. Vamos pensar profundamente em cada problema juntos para descobrirmos a verdade nele encerrada.